rescisão, não foi, e nessa matéria eu mantenho a mesma posição. E sobre o tema estamos tristes todos, ninguém queria vender, mas de facto era a TIC que tinha ter feito melhor nesta matéria. João Noronha Lopes, ouvi aqui, não defende números cláusulos da entrada de jogadores na equipa principal. João, tu não defendes números cláusulos nem aqui, nem coisa nenhuma. Isto vem na sequência do futebol. Ou seja, se fores presidente do Benfica, há uma coisa que tu tens como certo, ninguém te pode exigir nada, porque tu nunca te comprometeste com nada. Nem aqui te comprometes na passagem de um ou dois jogadores. Como no futebol, também não te comprometeste com qualquer título e com rigorosamente nada. E não me leves a mal, mas realmente tu granjeias aqui, de facto, e levas um legado das eleições anteriores, e eu exigia-se mais da tua parte, que é esse compromisso. Eu gostava de ter o teu compromisso no que toca a títulos, no que toca a jogadores a subir, no que toca a metas objetivas, para que então possas defender essa tua equipa tão bem organizada e sistematizada, para que nós possamos sindicar, caso venhas a ser presidente do Benfica, como poderás sindicar as minhas, se eu cumpri ou não cumpri o objetivo. Está a concluir o seu tempo, Cristóvão Carvalho. Dom Sebastião e que não te comprometes com nada, acho que não é isso que os benfiquistas querem, e eu como candidato gostava de ver mais da tua parte, que era compromisso. Bom, começando por responder ao candidato João Diogo Manteigas, dar aos pais garantias que os jogadores vão jogar. E aos agentes. Dar aos pais garantias que os jogadores vão jogar. Já estavas a abanar a cabeça relativamente aos agentes. Não, estava a explicar quando tu falaste dos pais, porque é pior os pais do que os próprios agentes. Estamos de acordo, e é exatamente por causa disso que temos que ir aos pais. Porque os pais, em qualquer situação de um jogador, está a ver o futuro do seu filho. Claro. E, portanto, quando está a ver o futuro do seu filho, não vai convencer o seu filho a deixar de ganhar o que podem ganhar lá fora, ganhando em Portugal. Por isso é que nós temos que os convencer. E, portanto, não, mas é que a questão é precisamente essa, é a ilusão que nós criamos muitas vezes sem nunca ter estado no futebol. E criamos certas ilusões. Não é o que meu não caso, são, não digas isso. João, permite-me só Sim, que... mas não eu não isso estou a dizer que... Estou a dizer, no geral, as ilusões que se criam quando não se está por dentro do futebol. Isso é uma coisa completamente incompatível, não se vai prometer a pai nenhum que o filho vai ser titular. Não é prometer isso, até porque a entrada dos jogadores da formação, e como já foi dito aqui também, e é uma coisa de lá para Alice, não todas as gerações têm a mesma qualidade que outras. De acordo. E muitas delas até têm uma boa qualidade coletiva e não individual. E portanto, há alguns que precisam de mais espaço. Só mais uma coisa. Em relação ao João Neves, eu não me lembro de o ter visto em nenhuma reunião connosco, Carlos Noronha Lopes. Não me lembro de todas as reuniões que nós fizemos com o João Neves e com o pai do João Neves e com o agente do João Neves, não me lembro de o ter visto em nenhuma reunião para me estar a desmentir daquilo que foram as reuniões com o João Neves. O facto de... Só aquilo que foi ganhar para Paris. E que é completamente incomportável para o Benfica chegar a determinados valores, porque ainda hoje já consegue, felizmente, levantar o valor daquilo que são transferências, mas não consegue ainda levantar esses valores, nem a metade daquilo que são contratos com os jogadores. Portanto, é uma situação completamente natural do João Neves e de qualquer outro jogador. Termine, por favor. Olha, Rui, isto, nós na vida, por vezes não nos antecipamos como temos de antecipar. Eu também cometi erros, como tu sabes, não vale a pena estarmos com isso. Agora, lembra-te o que se passou com o Ruben Amorim. Com o Ruben Dias. O Ruben Dias, foi confrontado nos Estados Unidos com uma determinada situação para ser vendido. E aquilo que foi, se calhar se tivesses feito isso, se calhar tinhas ficado com o Neves, independentemente depois se precisavas de vender ou não, isso era outra coisa. É que se calhar não foste ao ponto como se foi matar aquele contrato logo 4 anos, 2 meses e meio, 3 e meio, 4. Tinhas chegado, ali abafavas a situação logo. Se calhar... Só roubar. Deixa só acabar só isto. Abafavas, porque ele depois já não tinha pedido mais nada, estás a saber. Agora, depois, se a situação era financeira, logicamente, já sabes que eu defendo isto sempre, vão-se os anéis, fica-se os dedos. Isso aí não perdoa ninguém. O nome do Benfica é que tem que estar salvaguardado, não pode tentar em cumprimento com nada. Pronto. Isso aí é o mais claro de tudo. Eu acho que isto acrescenta pouco aos sócios. Não estamos a discutir nem o presente, nem o futuro. Estamos a falar sobre o passado e isto não é um programa de comentários de comentadores desportivos. Relativamente à formação, eu entendo que efetivamente há uma questão crítica para o Benfica neste momento e tem a ver com a infraestrutura, porque o Benfica tem forçosamente que criar um colégio no Seixal e tratar da parte de caráter e a parte académica dos jogadores e oferecer isso aos pais dos jogadores quando assinam pelo Benfica, e tem também que se preocupar
com aquilo que é a infraestrutura em si de toda a vida de um jogador. Não só a parte académica e a parte de caráter, mas também aquilo que vai ser o futuro desse jogador à medida que vai crescendo na academia. Portanto, o meu projeto prevê a criação dessa infraestrutura, a criação de um colégio que atraia o talento em vez de ele nos ser roubado para os nossos rivais, e eu acho que isso é uma questão fundamental para trazer para cima da mesa. Isso sim tem a ver com o presente, isso sim tem a ver com o futuro. João Noronha Lopes, um minuto de repique. Eu acho que a questão do João Neves não é uma questão do passado, Martim. A questão do João Neves é uma questão que simboliza duas coisas. Primeiro, a importância de ter jogadores no plantel que passam a mística e o talento para os jogadores que vêm a seguir. Porque se um jogador da formação vê que um jogador do Benfica sai ao fim de 6 meses ou de um ano depois de estar na equipa principal, o que é que esse jogador quer? Quer sair também. Portanto, um jogador como o João Neves também tem isso. A formação faz-te símbolos, Rui. E eu estou farto desta conversa de que nós não podemos cortar as pernas aos jogadores. Nós não devemos é cortar as pernas aos jogadores para primeiro serem campeões do Benfica. E ficarem mais tempo no Benfica. E é esse discurso, fatalista, que não podemos fazer melhor, que faz com que nós não ganhemos. E, portanto, não estamos a falar do passado, estamos a falar do futuro. E segunda questão, é muito importante falar na formação, mas nós não falámos aqui de um ponto muito importante, que são os técnicos da formação. Nós temos excelentes técnicos da formação e muitos deles estão a sair para outros clubes. Ainda há pouco tempo saíram 2 de um CFT do Norte para um dos nossos adversários. Tem que haver uma aposta também nos técnicos da formação. Temos muito boa gente na formação, mas eles têm que ser valorizados porque eles estão a tratar dos diamantes daquilo que é o nosso futuro. E, portanto, investir mais na formação, investir mais nos técnicos e criar condições para a formação vencer. João Diogo Manteigas. Só para terminar, gostava de dizer que vai efetivamente renascer a identidade e cultura Benfica, porque é exatamente isto que nós temos que nos opor. Se não fazemos um trabalho antecipado, ninguém está aqui a dizer que isto é já amanhã, isto é um processo, como é óbvio. O problema é que o Benfica faz, supostamente, alegadamente, este processo há muito tempo. Mas, caros amigos, o Benfica não é um meio, é um fim. E é isso que vai ter que acontecer com os jovens da formação. Martim Meier, quer acrescentar mais alguma coisa? Ainda há aqui a oportunidade de equilibrar um bocadinho mais os tempos. Gostava de dizer, esqueci-me há bocado, não me vinha à cabeça. Obviamente, igualmente com o colégio, é muito importante que, especialmente os atletas mais jovens, passem tempo com as suas famílias. Portanto, relativamente à formação, na parte patrimonial, o meu projeto, a minha proposta, também pretende criar residencial de curta duração no Seixal, para que recorrentemente as famílias dos jogadores possam estar lá com eles. Obviamente isso afeta e de que maneira a performance dos jovens, e é isso que eu pretendo fazer. João Diogo Manteigas, olhando aqui para os tempos que estão em baixo nesta linha gráfica, ainda tem a oportunidade de equilibrar Não, obrigado, vou deixar para mais tarde poder utilizar. Muito bem, avançamos então para o próximo tema, tem a ver com o futebol feminino e também as modalidades. Pergunto-lhe, Rui Costa, começando por si, tendo em conta o sorteio, se o investimento é para manter, aumentar ou diminuir? Não, o investimento do futebol feminino, vocês conhecem aquilo que foi feito ao longo destes 4 anos no futebol feminino, portanto é um projeto de grande sucesso, onde procurámos dar a dignidade que esta modalidade merecia dentro do clube. Pusemos-las no Benfica Campos a trabalhar diariamente, como com todas as nossas outras equipas profissionais. Alocámos o futebol feminino à SAD para poder ter uma maior capacidade de investimento. Creio que para Portugal os resultados são aqueles que são e que estão à vista de todos. Vamos crescer, queremos crescer paulatinamente e de forma sustentável, porque em termos europeus, quer o Benfica, quer o futebol português, quer o futebol feminino português, estão muitos furos abaixo ainda daquilo que é realmente o futebol feminino e, portanto, este investimento não pode ser um investimento de todo, de uma vez só, portanto tem que ser algo construído, que é aquilo que nós temos vindo a fazer, para não perder a hegemonia nacional e ganharmos mais poder em termos europeus, como temos vindo a fazer. Em relação às modalidades, foi um mandato também onde investimos bastante para equilibrar as nossas equipas com os nossos adversários. Resultou no dobro dos títulos de que vínhamos dos anos anteriores, não contentes ainda com isso, porque há aqui 2 títulos europeus que nós queremos conquistar no futuro, que são 2 modalidades que Portugal é expoente máximo, como é o hóquei patins e como é o futsal. Curiosamente, neste mandato, fomos campeões europeus numa modalidade que em Portugal até não estamos, ou estamos há muitos anos, carentes de títulos, que foi o handball. Portanto, no resumo, queremos muito mais, vamos apostar muito mais naquilo que são as modalidades, porque para nós as modalidades não são apenas um outsider do clube, mas sim um pilar importante do clube e vai continuar a ser uma das nossas apostas nesta reestruturação que foi feita e que irá dar frutos no futuro, muito mais frutos no futuro ainda que
queremos mais vitórias, mas que acabámos por ganhar mais do que todos os outros juntos. Portanto, Luís Filipe Vieira, qual é a sua visão em relação ao futebol feminino e às modalidades? Futebol feminino, são para merecer mais investimento, menos investimento? Não. Futebol feminino, penso que com mais algum investimento nós poderemos almejar lutar por um título europeu a sério. Acho que é uma modalidade que está a crescer bastante e vale a pena esse investimento. No restante das modalidades, acho que o Benfica tem que tomar uma decisão numa ou outra modalidade. Se o Benfica, por exemplo, no caso do hóquei, se forma muitos jogadores e depois não ficam cá, e temos exemplos flagrantes, o Benfica se calhar tem que ter como objetivo, nesse mandato, por exemplo, manter uma meta que é dizer, tirando o voleibol, uma meta que é o basquete, terá uma meta onde o Benfica possa ter 30% ou 40%, mas cara, 30% já, só de jogadores da formação do Benfica, para ir crescendo e assim sucessivamente. Porque não faz sentido nós formarmos como formamos, por exemplo, no hóquei, formamos muitíssimo bem. Eu acho que no futsal também já temos, aliás, até temos bastantes jogadores jovens neste momento, e alguns formados lá dentro da nossa casa, mas apostar definitivamente também nesses jovens, senão eles depois, às duas por três, começam a encaminhar-se para o outro lado, e vimos agora no Barcelos quantos jogadores é que estão lá do Benfica, não é? Por isso, era importante, mas queremos sempre as modalidades ganhadoras e acho que não podemos ganhar tudo. Nós temos uma modalidade, já toda a gente percebeu que é o handball, é difícil ganhar enquanto o Sporting mantiver aquela equipa e não há ninguém que vá ali destornar o Sporting de qualquer maneira. Aliás, é das melhores equipas do mundo neste momento. Por isso, o Benfica aí poderá também continuar a apostar na sua formação, definitivamente neste teatro. E apostar noutras que é mesmo para ganhar. Não podemos também pensar que vamos ganhar todas, não vamos ganhar, não vamos conseguir. E mandar dinheiro à rua também não vale a pena. Martim Meyer, qual é a sua visão em relação ao futebol feminino e às modalidades, no que diz respeito ao investimento e prioridade que devem ser no clube? Mais uma vez trago Andries Jonker. Uma das razões pela qual o escolhi é porque ele foi selecionador da equipa de futebol feminino holandesa. Alguém com muita sensibilidade ao tema e alguém que está na vanguarda da direção que o futebol feminino leva. Do ponto de vista das infraestruturas, eu acho que é muito relevante criar aqui uma identidade para o futebol feminino. E por isso a minha proposta passa por criar no Seixal um inferno da luz do futebol feminino. Um estádio com 8 a 10 mil lugares que seja o inferno da luz do futebol feminino. Eu tenho estudado a forma para fazer isto e isto comigo vai acontecer. Por último, relativamente ao futebol feminino, é a ideia do Andries Jonker que faz todo sentido que o diretor de futebol feminino seja uma mulher. Já existiu isso no Benfica, temos que voltar a ter uma mulher a dirigir o futebol feminino e com isso traçar aqui o caminho que todos queremos, como disse, temos que ir atrás de um título europeu, que é obviamente o nosso grande objetivo aí. Em relação às modalidades? Relativamente às modalidades, mais uma vez, temos que olhar para as infraestruturas. O Benfica sempre foi líder na infraestrutura desportiva e as modalidades já há muito tempo que merecem ter a sua própria infraestrutura. Temos um emaranhado de condições em todas as modalidades, alugamos pavilhões por todo lado, temos residencial, alugamos casas para os atletas, para as equipas técnicas que estão deslocadas das suas casas. Tudo isto virá para aquilo que vai ser comigo o Benfica Campos das modalidades. Portanto, a infraestrutura fica resolvida, a qualidade da formação passa a ser muitíssimo superior e, mais uma vez, sempre, obviamente, querendo vencer no curto prazo, porque o Benfica entra sempre para ganhar, mas vamos ter uma estratégia de médio prazo muito mais bem sustentada. Portanto, essa é uma das grandes questões que me parecem efetivamente importantíssimas. Relativamente à contratação de atletas, o Benfica tem que apostar mais na sua gente da formação. Mais uma vez, muitas vezes tapamos os escalões sénior. Pior, contratamos atletas para os escalões sénior acima dos nossos rivais. E, portanto, os atletas vêm com menos objetivos e com menos vontade de vencer. Temos que alterar este paradigma, temos que saber contratar porque os atletas querem vir vencer para o Benfica e não porque vêm ganhar mais, porque também é isso que irá trazer mais vitória às modalidades. João Noronha Lopes, sobre estes dois temas, futebol feminino e modalidades. Relativamente ao futebol feminino, é uma modalidade em expansão. Eu estive aqui neste estádio a ver o Benfica contra o Arsenal e, portanto, senti o entusiasmo que se gera à volta da equipa feminina. Falei com várias mulheres que estavam aqui que me disseram que uma das coisas que gostavam de ter era mais merchandising dedicado ao futebol feminino.
Acho que é uma área onde nós podemos continuar a investir, na criação de condições de treino para a equipa de futebol feminino, uma maior aposta na formação e uma renovada aposta no scouting. E acho decididamente que ainda vamos a tempo de ter uma aposta europeia na questão do futebol feminino. Relativamente às modalidades, eu acho que acontece um bocadinho aquilo que aconteceu no futebol, nós ganhamos muito pouco para aquilo que investimos. As modalidades femininas deram-nos boas notícias, nas modalidades masculinas ganhámos cerca de 30% dos títulos do ano passado. E, portanto, isto é muito pouco para aquilo que se gasta. E, portanto, nós temos que começar pela organização. Eu, mais uma vez, começo sempre pela organização, o que é mal compreendido por alguns dos meus colegas, mas a organização é muito importante. Eu tenho como vice-presidente das modalidades o Filipe Gomes, que além de ter sido capitão da equipa de basquete do Benfica, é uma pessoa que tem uma carreira enquanto gestor, nomeadamente na agregação de patrocínios, e, portanto, que tem uma organização já formada com um coordenador desportivo e um coordenador operacional. E o que é que nós queremos fazer para as modalidades? Em primeiro lugar, acho que é importante reforçar a formação. Esta aposta na formação nas modalidades tem que acontecer, porque as modalidades não são escolas de benfiquismo. Ou seja, não só são os jogadores que evoluem até a equipa principal, mas são as famílias, são os jogadores que vão aos pavilhões, as suas famílias, e, portanto, estamos a 1 ou 2% dos jogadores que são às equipas principais, mas há 100% daquelas famílias e dos amigos que vivem o Benfica, e, portanto, são absolutamente fundamentais para a nossa identidade e para o nosso ecletismo. Segundo ponto que me parece muito importante, maior transparência. Na última Assembleia Geral já nos foram dadas mais informações relativamente àquilo que gastamos em cada uma das modalidades. Acho que é positivo, porque sem haver maior transparência quanto àquilo que gastamos, é muito difícil responsabilizar as pessoas. Depois, acho que há várias áreas que nós temos que trabalhar. Eu não consigo perceber ainda a razão pela qual os pavilhões estão vazios. Não é o facto de nós termos os bilhetes gratuitos que faz com que os pavilhões se encham. E, portanto, acho que temos que fazer uma reflexão relativamente a isso. Acho que temos, por outro lado, que ter uma linha de merchandising para as modalidades, inclusivamente para camisolas vintage de ex-figuras do Benfica. Eu tenho o Ricardinho que me apoia, os Jean-Jacques e outras. É um setor em crescimento do ponto de vista comercial e que nós podemos recuperar para as modalidades. E depois há um ponto fundamental e eu vou concluir. As modalidades podem servir para aproximar o clube dos benfiquistas fora de Lisboa. O Benfica não é um clube de Lisboa e, portanto, nós podemos criar condições para que o Benfica jogue mais vezes em condições de visitado, fora de Lisboa, ligando com as casas, indo mais vezes às casas. Sabe o que é que me dizem as pessoas das casas muitas vezes? Não sabem quando é que as equipas do Benfica lá vão, ou então sabem em cima da hora. E, portanto, é muito importante também que as modalidades sejam embaixadoras de benfiquismo e para os benfiquistas fora de Lisboa. João Diogo Manteigas, sobre o futebol feminino e modalidades. Exatamente. Começando pelo futebol feminino, nós discordámos da estratégia do ano passado, da passagem do futebol feminino do clube para a SAD ao abrigo de um orçamento que ainda ninguém percebeu se foi aprovado ou chumbado, foi naquela celebração geral aqui no estádio, e, portanto, nesse aspecto, até o investimento foi feito pela SAD, este ano não se traduziu em resultados esportivos, perdendo as últimas supertaças e também a taça, curiosamente, até com o mesmo clube este ano. O que é que nós vamos fazer? O futebol feminino, para nós, faz sentido num sistema em que é criada uma SAD autónoma completamente, para empoderamento daquilo que é o feminino propriamente dito. A FIFA e a UEFA já investem muito, a Federação Portuguesa, através delas mesmo, continua a investir, e o Benfica é, de facto, o melhor exemplar que existe em Portugal para esse efeito. Um projeto autónomo e independente que vai captar, obviamente, um parceiro estratégico com conhecimento, know-how e proveniente desse mesmo modelo desportivo vencedor, os Estados Unidos da América ou, eventualmente, nos países nórdicos da Europa, para que possa reconhecer aquilo que é o poder da marca Benfica, para que o Benfica feminino mantenha aquilo que é a hegemonia nacional, mas de uma vez por todas comece já a apostar a nível externo, nomeadamente na Champions. Eu começo a ver os clubes espanhóis aumentar os seus orçamentos, os ingleses vão a caminho disso, o Benfica pode perder aqui o barco relativamente a ganhar um título europeu. Modalidades, uma das 3 grandes características do Benfica, modalidades, ecletismo, obviamente, associativismo e formação. Simplesmente não podemos continuar a gastar milhões e não sermos campeões. Pegando agora neste exemplo, este ano, mas colando o futebol a nível de jogos europeus, handball e basquete, 14 jogos, 13 derrotas. Uma única vitória por parte do handball, efetivamente a nível europeu. O clube gasta à volta mais, até, de 20 milhões de euros em orçamento para as modalidades, patrocínios são 2 milhões de euros, nem 10% sequer em termos de receitas. O que é que vamos fazer? Vítor Patá, que é o vice-presidente para as modalidades, um homem conhecidíssimo no desporto ao mais alto nível institucional. Pedro Nunes, o diretor-geral desportivo, um homem conhecidíssimo no Benfica, um vencedor nato daquilo que era o hóquei patins no Benfica. Vamos reestruturar um modelo desportivo exatamente que é inevitável para trazer mais formação, Escola Geração Benfica para o handball e para o futsal. Obviamente que o objetivo também passa pelas modalidades olímpicas, nomeadamente o basquetebol, o voleibol e o handball, conseguirem de uma vez por todas progredir nas fases de grupo a nível europeu.
captar um main sponsor para poder dar algum sustento nas modalidades financeiras, mas que não limite a possibilidade de investimento por parte de pequenos patrocinadores. O hóquei e o futsal são dois casos que ninguém consegue perceber. O hóquei e o futsal são modalidades praticadas quase em exclusivo em Portugal, em poucos países do mundo, e têm que ganhar inevitavelmente em Portugal. Temos de ser hegemónicos a nível português e a nível europeu. Terminando, tenho aqui para apresentar-vos a todos. Finalmente conseguimos fazer uma parceria estratégica para encetar com o Benfica, o emblema do Benfica, voltar à estrada, uma parceria estratégica com um clube do pelotão nacional já para 2026. Fica para quem ganhar as eleições, com o meu compromisso, demonstro aqui que o Benfica, obviamente, vai voltar a ter o patrocínio numa equipa de ciclismo. Muito obrigado. Cristóvão Carvalho. Futebol feminino. Perdemos um bocadinho o barco, efetivamente. Começámos, acho eu, relativamente bem e fomos ficando para trás com alguma falta de investimento. Eu concordo genericamente com o que foi dito. No futebol feminino, nós temos muitas possibilidades de ganhar um título europeu. E eu aposto exatamente como no masculino e no feminino de uma aposta num título europeu. E neste momento o Benfica tem essa possibilidade. Julgo que será necessário um pouco mais de investimento, julgo que será necessário perceber melhor o que se está a fazer na Europa e não perdermos o barco efetivamente relativamente a essa matéria. Acho que falta aqui um bocadinho de carinho e fundamentalmente de aproveitar sinergias do futebol masculino para o futebol feminino, que não estão a acontecer neste momento, mas sente-se, e eu também estive aqui a ver o jogo e estive a ver um jogo do campeonato no Seixal, sente-se cada vez mais um carinho dos adeptos pelo futebol feminino. E portanto ainda estamos a tempo, e aqui ainda está muita coisa para fazer, mas julgo que ainda estamos a tempo de ter um grande Benfica, de ter uma grande marca de Benfica no futebol feminino. Temos de fazer esse investimento e eu acredito que esse investimento é fundamental e deve ser feito e eu estarei disponível para o fazer. Bom, no que toca às modalidades, as modalidades relativamente ao clube é um dos nós górdios do clube. É algo que foi muito difícil para nós percebermos, eu como candidato também perceber, quando se gastava nas modalidades, quais eram as especificidades dessas modalidades, ficou tudo muito difícil. Na última Assembleia tivemos mais algumas informações sobre isso, parcas, mas mais algumas informações, e percebemos claramente que há ali um desequilíbrio muito grande entre algumas delas. E, portanto, o que me leva a crer é que é onde haverá muito trabalho a fazer. E eu quero fazer esse trabalho. E a fazer esse trabalho implica, provavelmente, darmos um passo atrás em algumas delas para darmos um passo à frente relativamente a outras. Nós temos, efetivamente, nomeadamente relativamente a algumas modalidades, o hóquei patins é uma delas, o futsal é outra, onde em Portugal existem muito bons jogadores, excelentes jogadores espalhados por este país. Não vejo necessidade de irmos gastar dinheiro e muito dinheiro em jogadores lá fora para depois poderem vir para cá. Acho que o conseguimos fazer com muita qualidade e ganhar com os jogadores portugueses. E essa é uma aposta clara que tem de ser feita. Depois, tem de se apostar numa ou duas modalidades de referência e essas têm de se fazer um claro investimento para que possamos jogar as Superligas. Porquê? Porque o Benfica tem de estar presente nessas Superligas. O basquetebol é uma delas e não me venham dizer que é preciso muito dinheiro, é preciso algum investimento, mas o retorno bem feito e de forma profissional, conseguimos ter esse retorno e conseguimos, obviamente, colocar o nome do Benfica nas Superligas, que é onde o Benfica tem de estar sempre com uma, duas equipas, para que possamos criar o sonho nos nossos sócios e que possamos criar os objetivos dos nossos sócios e, fundamentalmente, esse é o segredo para encher os pavilhões. Muito bem, vamos ao repique. Rui Costa, quer responder alguma coisa? Bom, sim, queria responder aqui algumas coisas. Esta situação que o João Diogo Manteigas apontou sobre o futebol feminino de ter um investidor à parte, uma SAD à parte, isso foi ponderado na altura que o futebol feminino passou para a SAD e aquilo que foi o nosso entendimento, aquilo que foi o meu entendimento é que o Benfica no futebol feminino nunca se iria chamar Benfica qualquer coisa, será sempre o Sport Lisboa Benfica e daí nós optarmos por um investimento gradual na equipa de futebol feminino, mas que ela seja sempre Sport Lisboa Benfica e não Sport Lisboa Benfica qualquer coisa. Falta carinho ao futebol feminino. Eu acabei de dizer que nós passámos o futebol feminino para o Benfica Campos quando a logística do futebol feminino era completamente diferente e era tremenda para as nossas miúdas. Pusemos-la na SAD precisamente para um maior investimento. Quando se está aqui a falar de um título europeu,
É preciso termos alguma consciência daquilo que as grandes equipas europeias já gastam no futebol feminino e, portanto, por isso eu dizer que este crescimento tem que ser muito gradual e não pode ser de golpe, é impossível que seja de golpe. E relativamente às modalidades, às nossas modalidades, e estamos aqui a falar muito das nossas modalidades, das 10 equipas de pavilhão, das 5 modalidades de pavilhão, irá ter como vice-presidente Tomás Barroso, portanto, nosso enorme capitão do basquete, conhecedor na perfeição daquilo que é as modalidades do Benfica, não só o basquete, mas todas as modalidades, pela vivência que tem muito recente, portanto, desde que joga no Benfica, que está lá, e, portanto, que conhece muito bem as nossas modalidades e as nossas necessidades das modalidades. E relativamente também ao custo das modalidades, só fazer aqui uma chamada de atenção que nós gastamos muito nas modalidades, sim, porque nós temos as modalidades todas, ao contrário daquilo que são os outros clubes. É evidente que nós temos que gastar mais. Nós temos todas as equipas, nós temos as 10 equipas de pavilhão, coisa que os outros não, que os nossos rivais não têm. E ao desnível de uma modalidade para outra, as modalidades não são todas iguais, cada uma tem os seus custos, cada modalidade destas tem o seu custo de plantel. Não são todas iguais, não têm que estar todas ao nível de igual, porque o jogador de futsal não ganha o mesmo que o jogador de vôlei ou de basquete. Portanto, é muito fácil. E em relação àquilo que são os títulos europeus, eu assumi de facto que modalidades como o hóquei e como o futsal têm cada vez mais de ser jogadas por jogadores portugueses do nosso clube, mas também são as modalidades mais difíceis cá em Portugal, precisamente porque Portugal é o expoente máximo. É inevitável que depois, em termos de contratações de vôlei, de basquete, de handball, tínhamos muitas vezes que ir ao estrangeiro. Não são modalidades que Portugal domine. É muito natural que tenhamos que ir ao estrangeiro buscar jogadores para estas modalidades. Peço que conclua, Rui Costa. É tão simples quanto isto. Luís Filipe Vieira, o seu minuto de repique, quer acrescentar alguma nota? De repique, pois, em relação àquilo que tem estado aqui a falar, ouvi ali o Lima Meyer, porque falou logo em infraestruturas, ou então deixa-me um bocado para falarmos de infraestruturas mais à frente, não falamos agora nisso. Mas voltando aqui às modalidades, dizer-lhe que o Benfica deve ser dos clubes mais ecléticos do mundo. Do mundo, não é da Europa, é do mundo. O Benfica, nunca na minha cabeça passou-me que o Benfica tivesse orçamentos nas modalidades como tem neste momento. Quando a SAD foi constituída, a SAD tinha 75% da cotização e o Benfica 25%. Eu passei a cotização toda para dentro do Benfica, de maneira que o orçamento das modalidades não ultrapassasse o valor da cotização, que era alto, senão tínhamos que andar a buscar o dinheiro à SAD. E acho que neste momento é algo que obedece mesmo a um estudo bastante profundo, que eu até este momento ainda não sei ao certo quanto é que é o orçamento das modalidades, porque é conveniente ver o que é que está, não é só dos jogadores, o que é toda a organização das modalidades, quanto é que ela custa. E daí partir para uma situação mais clara para toda a gente, e como aqui dizia o João, que os orçamentos devem estar, modalidade a modalidade, devidamente todos definidos ali e transparentemente, com toda a transparência. Porque as modalidades efetivamente têm um custo bastante elevado para o Benfica. E atenção, se nós queremos estar no futebol, se o core business é o futebol, nós temos que aplicá-lo e bem no futebol, logicamente, é ali. Mas que, em relação ao que o Bandeja disse ali sobre o hóquei patins, nós na realidade temos neste momento, há uma coisa que nós devemos pensar nisto bem, como é que é possível em Portugal, nós hoje temos melhores jogadores europeus. Hoje não há dúvida nenhuma, nós temos melhores jogadores europeus. Os espanhóis, os franceses, temos cá tudo. Então, é verdade, temos. E custa-nos uma fortuna aquela brincadeira, aquela modalidade que está-nos a custar uma fortuna bastante. E volto a frisar que nós, em Portugal, somos o clube que forma melhores jogadores de hóquei patins. E acho que nós devemos estar atentos a uma situação dessa, em vez de eles andarem a passear de um lado para o outro aí, eles têm que começar a vestir a camisola do Benfica. Martim Meyer. Luís Filipe, é verdade que não estamos ainda a falar de infraestruturas, já vamos falar, na verdade, ao estarmos a falar de modalidades, há que dizer o seguinte: além do custo dos plantéis, nós gastamos 14 milhões de euros, temos custos de 14 milhões de euros que não são dos plantéis. E eu, com a análise que fiz, sei que é possível poupar 5 a 6 milhões de euros. E isso, aplicado numa infraestrutura para as modalidades, obviamente fará uma grande diferença do ponto de vista qualitativo. E isto é estratégico. É estratégico porque permitir-nos-á jogar mais com a nossa gente. Vamos ter consistentemente, igual ao Seixal com o futebol, aplicado às modalidades. Aquilo que o clube evoluiu com o Seixal, mérito do Luís Filipe, não do Benfica, pode acontecer com as modalidades. E é isso que se consegue fazer, sendo muito mais racional nos custos e aplicando isso num dos 4 vetores mais importantes para as modalidades, que é a infraestrutura. Deixe-me dizer mais uma coisa.
Uma vez que vivemos em desequilíbrio orçamental, eu obviamente que, tal qual como o João Diogo, também ouvi por todo o país e no estrangeiro, os benfiquistas adoram o ciclismo. Está no nosso emblema, não há dúvida nenhuma. Mas primeiro temos que tratar de arrumar a casa. Não podemos pensar que o dinheiro nasce nas árvores, porque não nasce. Portanto, primeiro vamos fazer o que fazemos bem e de uma forma equilibrada. Logo a seguir, podemos ir para outras áreas, para outras modalidades. E o ciclismo, ainda por cima, é uma modalidade cara e que, se o Benfica entrar, deverá fazê-lo no longo prazo, não para voltar a sair como já aconteceu. João Noronha Lopes. Não, só para reiterar aquilo que me parece ter sido o problema, que é transversal ao Benfica, que é investimos muito e ganhamos pouco. Isto não significa que tudo aquilo que se faz está mal, ou que nós tenhamos que ganhar todos os anos. Eu dou-lhe um exemplo, no vôlei, não foi o facto de nós não termos ganho no ano passado, eu estive nos pavilhões, que nos leva a alterar tudo. Temos um grande treinador, temos uma secção que funciona bem. Agora, é preciso critério, é preciso rigor e é preciso muito melhor organização no modo como nós gerimos as modalidades, porque é o dinheiro de todos os benfiquistas e, portanto, é preciso muito mais rigor. João Diogo Manteigas. Para retocar outra vez no tema da SAD autónoma, eu próprio tive uma reunião com o Luís Mendes o ano passado, com um parceiro estratégico. Por isso mesmo. Para esse efeito, e por isso sabemos que é perfeitamente viável. Nunca na vida se vai chamar SLB outra coisa qualquer. Vai-se, como todos sabem cá dentro, vai-se chamar SL Benfica feminina ou outra coisa qualquer associada ao Benfica. O Benfica terá sempre a maioria desse capital. O que nós precisamos é know-how para começar a ganhar lá fora. Nós cá temos que ser hegemónicos. O Benfica tem todas as condições para isso. Não é grande a competitividade, não obstante estar-nos a aumentar. Relativamente ao hóquei, para terminar, o Benfica fez o maior investimento, tem um plantel mais caro, o melhor plantel, sem dúvida, o melhor jogador do mundo, o melhor finalizador do mundo, o melhor jovem jogador do mundo, temos agora o melhor guarda-redes do mundo, para mim, pelo menos, o quanto se vê. Portanto, não há razão para não ganhar. Portanto, o que é que falta? Dinheiro? Não é. Se calhar até nem precisamos gastar tanto. É uma questão de mentalidade, de identidade. O Benfica hoje perdeu a identidade. As pessoas sabem isto lá fora. É isto que está a faltar. Não sei se são os coordenadores, nós temos que perceber o que é que se falta, se são os treinadores, não sei onde é que falha, se é da direção para baixo. Há, obviamente, desorganização estrutural, orgânica dentro do Benfica na parte das modalidades. Há 18 milhões de euros em FSEs que nós temos que perceber, se está no intermédio entre aquilo que são as ligações à equipa e acima, nós temos que perceber onde é que está o problema, porque não é falta de investimento, é simplesmente falhamos desportivamente. O Benfica foi fundado para ganhar. O Benfica não foi fundado para vender jogadores, para andar a trocar jogadores, ou para metermos nos relatórios e contas um calendário desportivo de vitórias a vermelho, em que o feminino é que sustenta as modalidades do Benfica, não é o masculino. E não obstante, como foi dito, de facto o vôlei é um bom projeto, ganhador, não é uma pedra no sapato que acontece que vai destruir. O vôlei feminino voltou 50 anos após os nossos maridos. A questão não está, obviamente, no investimento, não está no dinheiro, não está nas infraestruturas. O Benfica tem boas infraestruturas, gastamos muito dinheiro lá fora, é verdade, na cidade universitária, nos pupilos. A questão aqui está relacionada com a chegar, já lá vamos à parte da infraestrutura. Quando chegarmos depois à parte final, não ganhamos. As pessoas não conseguem perceber. Isto não é a natureza do Benfica. Cristóvão Carvalho, um minuto. Negocia a qualquer momento com acesso ao mercado dos... Tinhas no teu programa e pergunto onde é que andaste, se foste o primeiro a chegar, onde é que andaste este ano, nunca te lembraste do ciclismo, lembraste-te agora. Olha, eu sou benfiquista pelo ciclismo e acredito que ninguém mais pensou de ciclismo como eu. Eu gostava que depois te explicasses, parece que isso foi uma coisa de última hora, como é que tu vais conseguir sustentar uma equipa do Benfica a ganhar. Gostava mesmo de te explicar, porque isto custa muitos milhões de euros. Eu explico. Portanto, depois estão a seguir, vais-me explicar, que eu estou muito curioso. Só aqui muito rápido, João Noronha Lopes, ouvi realmente falar muito pouco deste tema das modalidades e se calhar é por causa desta expressão que eu li, que tive o cuidado de ler, que deu aqui numa entrevista, aqui à ECO, onde disse, quando o questionaram sobre o que é que ia investir nas modalidades, e a resposta do João Noronha para mim foi sintomática. Eu sei onde é que não vou cortar, é no orçamento do futebol. Portanto, aqui sabe onde é que não vai cortar, mas nas modalidades não sabe onde é que vai investir. Acho que vai investir muito pouco nas modalidades, mas as modalidades são fundamentais para o nosso clube. Quero dizer, nem sequer percebi o que é que o Cristóvão disse. São duas coisas completamente diferentes. O que eu disse do futebol é que o futebol tem que ser melhor gerido e não é cortar custos no futebol que nós vamos ganhar mais títulos. O dinheiro do futebol tem que ser melhor gasto. Nas modalidades, digo exatamente a mesma coisa. É que nós temos que gastar melhor para ganhar mais. E
E o problema é completamente transversal. Portanto, nem sequer, Gustavo, nem sequer percebo o que é que tu estás a dizer. Estás a misturar aí conceitos, mas isso também é normal. Porque tu disseste coisas, olha, se quiseres saber o que é que eu penso sobre as modalidades, lê o meu programa. Lê o meu programa. Não me parece. É sempre sem compromisso. João Diogo Manteigas e Martim Meireles estão um bocadinho... Cristóvão Carvalho, peço desculpa, mas tem que equilibrar os tempos. João Diogo Manteigas. Vou equilibrar no próximo ponto, obrigado. Martim Meireles, Eu gostava de dizer mais qualquer coisa. Diga. Relativamente às modalidades, eu penso e espero que todos os sócios tenham percebido que eu explico como. Há aqui um conjunto de ideias, há um conjunto de desejos e um conjunto de conceitos. Isso é fácil de dizer. A questão é como. E como eu expliquei. Expliquei que é necessário fazer infraestruturas, ao contrário do que o João Diogo Manteigas disse, a infraestrutura das modalidades é péssima, é totalmente desnivelada, é dispersa pela cidade de Lisboa. Além disso, as próprias residências dos atletas e das equipas técnicas são um conjunto de arrendamentos totalmente disperso e é urgente agregar isto tudo para controlar os custos, para tornar os custos eficientes e para melhorar a qualidade da formação das modalidades. Este é o meu projeto, este é o meu como. Muito bem, vamos ir para um intervalo agora, antes